Amém. Os que estavam aqui presentes vão lembrar, e os que não estavam ficarão cientes de que na nossa última passagem, no nosso último culto, a gente leu sobre a igreja que, diante das ameaças, se tornava cada vez mais corajosa. Uma igreja que, além de orar, sabia orar, era uma igreja unida, que se importava com a causa dos apóstolos, e os apóstolos se importavam com a igreja, e que, diante de todas aquelas ameaças que o Sinédrio impôs sobre Pedro e João, a igreja, ao invés de se intimidar e se acovardar, eles oraram de forma que um grande tremor aconteceu no lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e eles só pediam a Deus uma coisa. Não era que Deus livrasse eles da morte e nem daquelas ameaças. Era que cada vez mais o Evangelho de Cristo fosse pregado. Por isso, hoje, quando nós lermos a partir do verso 32 até o capítulo 5, no verso 11, nós vamos destacar 4 pontos que nós precisamos atentar e fixar na nossa mente. O primeiro ponto é que toda a igreja, toda essa primeira igreja, vivia em um só coração, uma só alma. O segundo ponto é que os verdadeiros líderes atendem os necessitados. Os verdadeiros líderes atendem os necessitados. O terceiro ponto é que o verdadeiro cristão sempre será generoso, jamais será egoísta. E o quarto ponto é que o falso cristão se mostrará pelas suas ações e pelas suas intenções. Bem, o verso 32 do capítulo 4 diz o seguinte: da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porém, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram as notícias desse acontecimento. Bem, quando nós lemos esse texto, o primeiro ensinamento é que toda a igreja vivia em um só coração, em uma só alma. E na pericope anterior, como eu já introduzi, nós vemos que o propósito evangelístico deles era o mesmo, que o amor e o interesse por Cristo deles era o mesmo, e que nada era diferente de um para o outro. E aí nós vamos ver isso no verso 32. Era um coração e uma alma. Era como se todo aquele corpo de Cristo tivesse uma única vida, onde Cristo era o cabeça.
era só uma alma, não tinha divergências de interesse. Não tinha um que quisesse uma coisa e outro que quisesse outra. É importante a gente entender que tudo isso aqui está acontecendo em Jerusalém, nos primeiros meses ou anos da igreja, depois do Pentecostes. Aqui a igreja estava crescendo de uma forma muito rápida, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles. Aqui, segundo o capítulo 4 e o verso 4, vai dizer que já tinha aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, para meses de igreja, aqui já era um crescimento muito rápido que era observado aqui no meio. E é também interessante atentar que essa igreja era composta de judeus convertidos ao cristianismo. Eram judeus porque só lá em Atos 10 é que o evangelho foi pregado oficialmente aos gentios, ocasionando a conversão de Cornélio. Mas aqui era a igreja composta de judeus da diáspora, judeus que viviam fora de Jerusalém, ali no Egito, e em várias outras regiões, né, como a gente lembra do acontecimento do Pentecostes, e também por prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo por conta dos fariseus, que já era uma prática que vinha acontecendo na plenitude dos tempos. Isso foi muitos anos depois da morte de Cristo, né? Não, foi. Lembra que Jesus morreu, ressuscitou. Aí, quando Jesus ressuscita, ele não passa 40 dias entre eles. Jesus sobe aos céus e pede que eles vá até Jerusalém e fica aguardando a promessa de Joel, Foi logo depois da ressurreição e da subida de Cristo. E aí, com poucos meses desse acontecimento, a gente não sabe ao certo o tempo, se foi semanas, meses ou anos, mas nós entendemos que foi pouco tempo. A igreja foi se multiplicando e crescendo sobremaneira. Então, esse é o cenário aqui. Bem, nós entendemos com isso que essa primeira igreja, quando recebeu o Espírito Santo de forma tão poderosa, ela tinha uma só unidade. E nós vamos ver o motivo disso no verso 33. Mas é importante no verso 32 nós destacarmos que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Então é importante a gente atentar que a comunhão aqui não era só de propósito, não era só de pensamento. Porque quando o texto sagrado vai dizer que era um só coração, uma só alma, está falando do que é interno. Ou seja, eles tinham a mesma forma de pensar, eles tinham os mesmos sentimentos. Apesar de terem dons e funções diferentes e serem pessoas diferentes, eles tinham uma unidade interior. Só que o texto, no verso 32, também vai dizer que a unidade deles era exterior, ou seja, era material. Eles não tinham apego material. Aquela igreja, o qual eu julgo ser o maior exemplo de igreja que a humanidade já viu, que é a igreja primitiva, eles não julgavam seu o que era seu. Se eles tivessem carro, se eles tivessem casa, se eles tivessem... Naquele tempo não tinha carro, mas vamos supor cavalos, carroças, o que eles tivessem. Era da comunidade. Então não existia a possibilidade de algum entre eles ser um necessitado, e a gente vai ver isso mais na frente. Só que é importante a gente entender que a igreja que tinha um só coração, uma só alma, um só propósito e um só olhar comunitário, ou seja, não havia necessidade entre eles, nós vamos ver o porquê disso. E está no verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isso aqui é uma evidência de que o verdadeiro evangelho era pregado naquele lugar. Então não era uma comunhão, não era uma unidade causada pelo acaso. Não era causada pelo acaso. Havia uma pregação genuína naquele lugar. Não havia distração de testemunho. Os apóstolos não falavam coisas tolas, não perdiam tempo com coisas inúteis. Pela ação do Espírito Santo, porque é evidenciado nesse termo, com grande poder, os apóstolos completamente revestidos do Espírito Santo, a vida deles nos ensina que quanto mais do Espírito Santo, mais a ressurreição de Cristo vai ser ensinada. E com a ressurreição de Cristo, nós temos que entender que envolve a nossa salvação, a liberdade que nós temos em relação ao pecado, o poder demonstrado, o cumprimento, a veracidade de que Jesus Cristo era o Filho de Deus porque ele ressuscitou, a comprovação de que o pecado foi derrotado, de que a morte foi derrotada e de que o diabo foi derrotado. Então a pregação, essa pregação tão vasta sobre a ressurreição de Cristo, produziu frutos inimagináveis.
Porque esse texto que nós estamos vendo, essa atitude bonita que a gente enxerga nessa igreja lá de Atos dos Apóstolos, é algo que não foi ocasionado pelo acaso. Havia uma verdadeira pregação ali no meio. Não existia falácia, não existia pregação é, relacionada só a milagres, ainda que os apóstolos realizassem muitos sinais e prodígios naquele lugar, mas era um povo que estava ouvindo permanentemente sobre a ressurreição, sobre o Cristo ressurreto. Então, nós podemos entender aqui que os apóstolos, quando pregavam o Cristo ressurreto, isso trazia frutos extraordinários. Era isso que mudava, era a palavra que mudava a vida desse povo. E é a mesma palavra que pode mudar a nossa vida, porque nós temos acesso a ela hoje. Então, o que falta para nós, em comparação com essa igreja, é ouvirmos sobre a ressurreição de Cristo. É Cristo ser o centro do nosso evangelho. Era Cristo ser o centro daquele evangelho que tinha o poder do Espírito Santo unido à verdadeira pregação e produzia esse fruto de um só coração e uma só alma. E isso em mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que a gente não sabe quanta gente tem ali. Mas o poder da pregação do Cristo ressurreto fica evidente aí. Outro detalhe para a gente atentar no verso 33, na realidade no verso 34, que diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Por isso que o segundo ponto que eu destaquei foi: o verdadeiro líder atende os necessitados. Porque nós já sabemos quem foram os apóstolos, nós já sabemos que os apóstolos foram responsáveis pela pregação, pela proclamação, pelo firmamento da igreja de Cristo na terra. Eles deram continuidade à verdade, à expansão da verdade no mundo, da mensagem salvadora, da única mensagem libertadora no mundo. Só que é importante a gente entender que os apóstolos eram os líderes daquela igreja. E os apóstolos, sendo os líderes daquela igreja, eles não subtraíam para si os bens que eram depositados aos pés dele. Aqueles líderes tinham a função, e eles correspondiam a essa função, de distribuir, enxergando cada necessidade que havia naquele lugar. De forma que o texto vai dizer que não havia necessitado entre eles, porque se um tivesse 2 casas, ele depositava uma dessas casas perante os apóstolos, o valor, e o apóstolo já ia distribuir aquilo entre os necessitados. Então a gente vê a excelência de uma administração centrada no verdadeiro evangelho. Nenhum líder, nenhum apóstolo enriqueceu com a terra daqueles judeus ricos. Nós sabemos historicamente que os judeus eram pessoas de propriedade, de posse. Então muitos ali tinham condição financeira elevada. E os apóstolos não subtraíram nada para si. Pelo contrário, o verdadeiro líder, ele vai atender os necessitados. Os apóstolos não deixaram ninguém padecer, porque eles foram bons administradores daquilo que a igreja depositou aos pés deles. Então não havia essa possibilidade de haver desvio daquela verba, daquela parte material, que é disso que o texto está falando, porque os apóstolos se comportaram como verdadeiros líderes. Então nós vamos ver, a partir do verso 36, que o verdadeiro cristão é generoso e jamais egoísta. O verso 36 diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a gente viu agora, até o verso 35, um exemplo da comunidade toda, da igreja toda. Agora a gente vê um exemplo individual. E esse exemplo individual é alguém que futuramente se tornou também um líder. Porque nós vamos conhecer bem a história de Barnabé, que foi o companheiro de viagem de Paulo, que inclusive passou com Paulo nessa terra chamada Chipre, que era a terra dele, na primeira viagem missionária juntamente com Paulo, que era uma terra que é uma ilha na região do mar Mediterrâneo, uma ilha muito importante financeiramente falando. Então Barnabé muito provavelmente era um homem de fato de posses.
e esse homem se tornou um exemplo individual antes de se tornar esse líder, antes de se tornar esse evangelista. Quando ele era um simples membro da igreja, ele se tornou um exemplo individual de que um verdadeiro crente não é egoísta. Aquele homem que fazia parte daquela ilha poderosa no mar Mediterrâneo, ele dividiu seus bens também, mostrando que todos, como diz o verso 32, a multidão dos que creram era um coração e uma alma. Então ele estava dentro desse grupo. E agora a gente vai ver um exemplo de pessoas que estavam fora desse grupo, que é Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Primeiro, eu queria que a gente prestasse atenção de novo no verso 32, que diz: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Aí depois vem esse advérbio que diz: ninguém considerava. Esse ninguém está relacionado ao grupo dos que creram. Então a gente vai ver aqui que se Ananias e Safira fizeram o contrário, fizeram algo diferente daquela igreja, é porque eles não estavam incluídos naqueles que creram verdadeiramente. Aqui é um exemplo claro, o texto está deixando evidente, de que se os dois agiram de forma que pensaram que alguma coisa ali era sua, porque à medida que Ananias desejou reter parte do valor da propriedade para ele estava considerando que aquilo era dele. Então ele tinha uma mentalidade diferente da mentalidade da igreja. O coração dele não fazia parte daquele grupo do um só coração e uma só alma. Porque o texto está dizendo, ninguém considerava, ou seja, os que criam de verdade, a igreja de verdade, não tinha um que ousasse ter a atitude que Ananias teve. Não tinha um que ousasse mentir ao Espírito Santo. Então isso está evidenciando que Ananias e Safira são uma exceção aqui. Eles vão ser mortos aqui, como a gente vai ver no resto do texto. Eles pecaram dessa forma, eles foram avarentos e egoístas porque eles não criam de verdade. Então não é que eles deixaram de crer, não é que eles apostataram da fé, é porque eles não estavam inseridos no grupo dos que criam de verdade. Em segundo lugar, eles agiram semelhante à igreja. Se a gente for prestar atenção no verso 1º e no verso 2º que a gente acabou de ler, a gente vai ver que a atitude deles, visivelmente, foi exatamente a mesma da igreja. Ninguém pediu. Pedro não pediu, os apóstolos não pediram, Deus não mandou. Pelo contrário, Deus vai deixar claro, se tu vendeu não era teu, a propriedade não era tua, quem mandou você fazer isso? Mas Ananias, ele teve a iniciativa e ele tomou a mesma atitude que a igreja. Então, quando a gente se coloca dentro daquela situação, se a gente olhasse sem o poder que Pedro, como apóstolo, tinha, que o próprio Deus o revelou, que Ananias fez, se a gente estivesse no meio daquela igreja, a gente ia olhar para Ananias e Safira e ver ele como mais um crente. E aqui era um exemplo claro do joio. Só que, visivelmente, eles tiveram a mesma atitude. Eles venderam a sua propriedade e depositaram aos pés dos apóstolos. Só que não foi o valor completo, diferenciando eles da verdadeira igreja. Mas é importante a gente perceber que nem todo mundo que age igual à igreja é a igreja de verdade. Em terceiro lugar, eu queria destacar sobre Ananias e Safira que eles agiram motivados por Satanás. O verso 3 vai dizer: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Isso aqui é pesado para muitos, é duro de se ouvir, mas o falso cristão, ele não age sozinho. Ele age motivado por Satanás. Satanás vai lançar a flecha na cabeça dele, a seta na mente dele, e ele não vai ter o Espírito Santo para combater essa flecha como o Espírito Santo agia na verdadeira igreja. Esse Espírito Santo que deu poder aos apóstolos para pregar a ressurreição de Cristo não vai agir na vida desse homem, porque ele é um falso cristão. Então, em terceiro lugar, nós vamos frisar sobre Ananias e Safira que um falso cristão age motivado por Satanás. Em quarto lugar, Ananias, com seu apego aos seus bens e falsa piedade, planejou e executou o pecado. E Safira foi conivente. Existem duas atitudes diferentes aqui.
Ananias, ele projetou, ele premeditou, ele foi apegado aos bens e o pecado de Safira é diferente dele. Ela foi conivente, ela entrou em acordo, ele entrou em acordo com ela, porque o texto no verso 2 vai dizer, mas em acordo com sua mulher. Então a gente vai ver uma diferença entre as atitudes de Ananias e Safira. Ele planejou, ele premeditou, ele arquitetou, ele era apegado aos bens e a sua mulher foi conivente com ele. E isso é importante para a gente entender no resto do texto que não foi só ele que morreu. Os dois foram mortos. Então, tanto o que planejou, tanto o que executou, quanto o que foi conivente, receberam a mesma sentença. Em quinto lugar, Ananias e Safira morreram e Deus confirmou a sua imutabilidade. E aqui eu queria lembrar a vocês de algo muito importante. Isso aqui era a fundação da igreja. Isso aqui era o início da nova aliança. Quando a gente vai lembrar da velha aliança, quando Deus está executando a velha aliança naquela época do Antigo Testamento, existem alguns exemplos como Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho no altar e foram fulminados por Deus. A referência é Levítico 10, 1 e 2. Também vemos a história de Uzá, lá em 2 Samuel 6, 6 e 7, que Uzá tentou salvar a arca, tentou segurar a arca quando a arca era transportada por Davi, e ao tocar na arca ele foi fulminado também, semelhantemente a Ananias e Safira. Outro exemplo é Corá, Datã e Abirão, lá em Números 16, 31 e 33, que eles também foram mortos quando pecaram na velha aliança. O povo murmurador, como o exemplo de Números 11 e 1, só que várias ocasiões entre o povo no Êxodo, vários foram fulminados em ocasiões diferentes, porque eles pecavam e Deus imediatamente exercia juízo sobre eles. E também a história de Acã, lá em Josué 7, onde Acã subtraiu bens quando Deus mandou não fazer isso, e imediatamente foi assassinado pelo próprio Deus, foi sentenciado pelo próprio Deus. E nós vamos ver aqui que há uma semelhança com Ananias e Safira. E isso tem um propósito específico. Deus estava confirmando a sua imutabilidade. Aquele Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo temor que o povo de Deus tinha no Antigo Testamento, Deus estava provando que eles tinham que ter na Nova Aliança e que Deus requeria deles a mesma santidade, a mesma verdade e o mesmo temor. Porque é interessante que o verso vai frisar, no verso 5, na parte B, que quando Ananias morre, sobreveio grande temor a todos os ouvintes, a todos os que estavam presentes. E aí o verso 11 vai dizer, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram a notícia. Ou seja, Deus exerceu um juízo tão impactante que não só a igreja ficou impactada, mas todos que ouviram. E essa era a intenção de Deus. Deus deixou claro que ele era santo e que ele exigia da sua igreja santidade. E aquela morte imediata de Ananias e Safira, ela vai ser equivalente a coisas positivas também dessa primeira igreja. Nós vamos estudar, quando a gente vai se aprofundando no livro de Atos, a gente vai ver acontecimentos que não acontecem hoje. Do mesmo jeito que a morte de Ananias e Safira. Porque imagina se Deus agisse hoje como ele agia aqui, como ele agiu aqui. As pessoas que mentem para Deus, as pessoas que subtraem bens, que não entregam tudo que tem. Que muita gente age muito pior do que Ananias e Safira. Se Deus matassem todos, então nós vamos ver também que alguns dons, alguns não todos, alguns dons, alguns sinais, as coisas que os apóstolos faziam, os apóstolos chegavam a ressuscitar pessoas, a curar qualquer doença. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava, que o lenço de Paulo curava, e a gente não vê isso hoje. E isso tem um propósito. A era apostólica foi uma era onde tanto Deus revelou, como o caso de Ananias e Safira, esse juízo imediato, e ficou lá de exemplo para toda a história da igreja. A mesma coisa, essas atitudes que os apóstolos tinham, esse poder sobrenatural que eles tinham, que nós não temos hoje. E alguns dons também que nós não vemos em atividade hoje. O poder de Deus é o mesmo, Deus não muda. Só que algumas coisas que eles viveram, nós não vamos viver.
porque era apenas uma experiência daquele momento. E graças a Deus pela misericórdia dele hoje, que não nos fulmina quando nós nos comportamos como Ananias e como Safira. Bem, cientes dessa breve explicação desse texto, apenas como um devocional para a gente, eu queria fazer algumas aplicações. A primeira aplicação é que Cristo é o motivo da nossa comunhão, e a nossa comunhão é em todos os aspectos. Então, se cada um aqui é uma igreja, é um templo, é verdadeiro, nós não podemos ser egoístas. O que é meu não pode ser só meu. Eu não posso ver um irmão necessitado e não atendê-lo, porque isso mostra que eu não faço parte da multidão dos que creram. Um crente avarento não é crente. É igual a linguagem de hoje que fala que tem crente carnal. Se ele é carnal, ele já não é crente. Ele vai cair, mas não vai viver caído. Então, se ele vive caído, ele já não é crente. Então, isso é uma evidência de que você pode ser um falso cristão ou está inserido numa falsa igreja. É quando Cristo não é o centro da pregação e quando Cristo não é a motivação principal da comunhão dos irmãos. Em segundo lugar, eu queria destacar que o principal objetivo financeiro da igreja deve ser ajudar uns aos outros. Acho que se eu fosse pregar isso aqui diante de uma rede nacional, eu ia ser preso ou assassinado. Porque você pregar num século como o de hoje, que o principal dever financeiro da igreja é atender a necessidade de alguém, isso é praticamente um absurdo. Porque muitas igrejas retêm muito dinheiro. Isso não é novidade para ímpio, não é novidade para justo. Todo mundo sabe disso. Tem igrejas que supervalorizam o dízimo, supervalorizam a oferta e traz um péssimo testemunho para o evangelho do mundo. O mundo vê os pastores e todos os pastores como ladrões. E isso é uma péssima marca da igreja que muitas vezes a gente nem pode negar. Então, a igreja verdadeira tem que olhar para tudo que é financeiro que entra dentro dela. A prioridade deve ser saber o que cada um daquela igreja precisa. E não como muitas situações que nós já vimos e de que alguém precisa de um remédio de R$ 200 e a igreja não dá. Enquanto a igreja tem um prédio de R$ 1 milhão. Isso não faz sentido. Então, a primeira motivação financeira, a primeira obrigação financeira da igreja é atender todos os necessitados. Porque não adianta uma igreja ter uma pedra de porcelanato, onde uma pedra custa quase R$ 300 e tem gente na igreja padecendo fome, não tem onde morar, com aluguel atrasado, com água atrasada, e isso não faz parte da igreja verdadeira que Cristo é o centro. Em terceiro lugar, a nossa mensagem é Cristo e a sua ressurreição. Isso deve ser a base de cada pregação. Se a pregação for de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai apontar de Gênesis a Apocalipse para Cristo. Nós vivemos uma era cristocêntrica, ou seja, Cristo deve ser a mensagem principal da igreja. Em quarto lugar, o líder cristão não foi constituído para enriquecer, mas para atender às necessidades dos irmãos. Isso também é motivo de não aceitação no meio da igreja, apesar de ser bíblico. Eu sempre fiquei espantado quando eu lia esse texto sobre como é que a igreja e como é que os apóstolos se comportavam com relação à finança. Nenhum dos apóstolos morreu de fome. Muitos viveram de ofertas da igreja até serem martirizados. Mas eles não usavam o evangelho para ficarem ricos, para enriquecer. Mas a gente está vendo aqui que a atitude deles com o dinheiro era atender à necessidade dos irmãos. Em quinto lugar, o apego aos bens materiais, mentiras premeditadas, atitudes motivadas por Satanás são provas de que a gente ainda não foi regenerado. Então, esse tipo de atitude semelhante à atitude de Safira, semelhante à atitude de Ananias, vai mostrar que você não é um verdadeiro cristão, pelo menos ainda. Ou que você não faz parte de uma verdadeira igreja, pelo menos ainda. Em sexto e último lugar, a morte do praticante é a mesma do conivente. E essa morte é eterna. A morte daquele que pratica o pecado, que pratica a transgressão, é a mesma daquele que vê e é omisso, e não faz nada, e é covarde, e não exorta, e não fala. A gente vai ver que Barnabé foi chamado filho da exortação, filho da consolação. Então,
você vai ver que esse exemplo individual aqui ele não é vago. Barnabé era o oposto de Ananias e Safira. Com isso, eu concluo dizendo que a morte do pecador praticante é a mesma do conivente. E é uma morte eterna. E somente a Deus toda a glória. Vamos agradecer por esse momento, amém? Querido Deus e Pai, eu gostaria de te agradecer, Senhor, por esse momento onde nós estivermos juntos aqui. Eu queria que o Senhor trabalhasse essa palavra no nosso coração para que desse lugar onde nós temos 7 pessoas saia algum fruto. Que se nós porventura ainda não somos generosos, que nós venhamos a ser, Pai. Que se nós tivermos 2 pães, que nós venhamos a dar um a quem não tem. Que se nós tivermos propriedades, dinheiro sobrando, que nós venhamos pelo menos nos preocupar, Deus, com aqueles que não têm, que precisam, porque isso não ficou na era apostólica, isso é um princípio. Jesus Cristo disse que quem vestisse alguém estava vestindo ele, quem alimentasse um pobre estava alimentando ele, então isso é um princípio para sempre no coração do cristão. Que nós possamos influenciar os cristãos ao nosso redor, de que Deus não nos abençoou para que nós venhamos a ser avarentos,